Olá pessoal, aqui é o Salomão, criador do CONAIM, Congresso Nacional de Implantodontia Online. Bom, agora eu vou fazer a apresentação da minha própria palestra, então eu vou fazer a leitura breve do meu currículo. Especialista em implantodontia pela Associação Catarinense de Pós-Graduados e Pós-Graduandos em Odontologia, Joinville, Santa Catarina. Mestre em implantodontia pela Universidade do Sagrado Coração, Bauru, São Paulo. Doutorando em implantodontia pela Universidade São Leopoldo Mandique, Campinas, São Paulo. Sócio fundador da Dental College de Pós-Graduação, Joinville, Santa Catarina. Coordenador do curso de especialização em implantodontia e do curso de formação em implantes zigomáticos da Dental College de Pós-Graduação, Joinville, Santa Catarina. Membro da Academia Americana e da Academia Europeia de Osseointegração. O tema da minha palestra será Carga Imediata em Maxila, Quebrando Paradigmas, parte 2. Olá pessoal, o meu nome é Salomão Osteto, eu espero que estejam fazendo todos um bom congresso e o tema da minha palestra então vai ser Carga Imediata em Maxila Quebrando Paradigmas. Então o que vai ser mostrado aqui é basicamente o meu dia a dia de consultório, aquilo que eu faço em consultório realmente. A gente vai mostrar alguns casos clínicos, alguns artigos e contar então basicamente aí a forma como a gente trabalha. Nesse primeiro slide a gente está enxergando aqui uma reabilitação com maxila, onde foram utilizados 4 implantes. Então essa é a forma como basicamente a gente trabalha hoje em dia. A gente reabilita maxilas com apenas 4 implantes, sendo que os implantes posteriores eles estão inclinados para a região anterior. Esse é um caso clínico meu do consultório, realizado há alguns anos, onde em função da pneumatização, da projeção dos seios maxilares, nós optamos por realizar esse caso sem enxerto ósseo, fazendo apenas uso dos implantes inclinados, os implantes posteriores inclinados para a região anterior, o ápice dos implantes inclinados para a região anterior. Essa técnica de utilização de 4 implantes, ela já é utilizada há muitos anos e agora, no momento, cada vez tem sido mais utilizado esse número de implantes para reabilitação de maxilas totais. Mas isso já vem de muito tempo atrás. Esse aqui é um artigo de 1995, do Branemark, Svensson e Steenberg, onde esse artigo nos conta, né, que foram feitas avaliações de reabilitações totais de maxila, onde grande parte dessas maxilas foram reabilitadas com 6 implantes e grande parte dessas maxilas foram reabilitadas com 4 implantes. E após uma avaliação de 10 anos, a taxa de sobrevivência para as reabilitações, para os implantes, né, para as reabilitações onde foram utilizados 4 implantes, a taxa de sobrevivência desses implantes foi a mesma das reabilitações que foram utilizadas sobre 6 implantes. Então a taxa de sobrevivência dos implantes e das reabilitações, não houve diferença, né, daquelas onde se utilizou 4 implantes e daquelas em que se utilizou 6 implantes. Então, inclusive no artigo, né, o autor ele vê uma preocupação, né, na utilização de muitos clínicos, né, que reabilitam casos totais com o máximo de número de implantes possíveis, né? Isso deve ser questionado. A gente tem esse caso aqui, um caso já de 30 anos em função, né, que consta nesse mesmo artigo, onde, pasmem, né, foram utilizados implantes de diâmetro reduzido, 3,5 milímetros de diâmetro por 5 milímetros de comprimento. Obviamente que não foi realizada aqui a carga imediata, mas 30 anos em função, reabilitação de maxila e mandíbula, utilizando apenas 4 implantes, e ainda implantes de diâmetro e comprimento reduzido, né? Então, um caso de utilização de 4 implantes, e com dimensões muito mais reduzidas ainda do que nós utilizamos na atualidade. Bom, pessoal, esse é um caso clínico meu do consultório, esse caso é meu. Esse foi um dos primeiros casos de carga imediata em maxila que eu realizei há muitos anos atrás, e nessa época eu ainda tinha um conceito de que quanto mais implantes, melhor. E na verdade, vocês podem perceber que pobre do paciente aí que com certeza não tinha a menor condição de higiene entre os implantes. O osso do paciente era um osso de excelente qualidade, a gente realizou a carga imediata, mas com certeza hoje nós resolveríamos esse caso com apenas 4 implantes.
Não haveria a necessidade de tantos implantes assim para reabilitar essa maxila. Então, essa é a forma como a gente trabalha hoje em dia. A gente reabilita as maxilas e as mandíbulas com apenas 4 implantes, utilizando essa técnica que foi denominada há pouco tempo atrás, chamada de All-on-4, onde se reabilita, onde se faz a instalação de 12 dentes apoiados sobre apenas 4 implantes. Independente do nome que tenha sido dado a essa técnica, a gente, como eu mostrei, percebe que já é utilizada há muitos anos e que biomecanicamente existem já certificações, né, cientificamente já está comprovado que ela é uma técnica eficaz, inclusive do ponto de vista biomecânico, do ponto de vista biomecânico. Então, nós fazemos a instalação dos implantes posteriores com o ápice inclinado para a região anterior, onde nós temos aí a região de pilar canino. Então, nós temos algumas vantagens em utilizar essa técnica. A primeira delas seria que nós fugimos dos seios maxilares. Nós inclinamos os implantes, dessa forma nós estamos fugindo dos seios maxilares, evitando os enxertos ósseos e ainda assim direcionando o ápice para a região de pilar canino, onde é uma região de uma qualidade óssea muito favorável para que aconteça a carga imediata. Então, esses casos onde se utiliza 4 implantes, onde os posteriores estão inclinados com os ápices inclinados para a região anterior, são casos onde geralmente a gente realiza em carga imediata, né? Maxilas com carga imediata. Nós temos aqui uma simulação de um caso clínico onde nós podemos optar pela técnica, digamos, tradicional, onde nós realizamos os enxertos em seio maxilar, fazemos a instalação de 6 implantes, né? E aí depois a gente vai fazer a reabilitação. Então, após o enxerto de seio maxilar, geralmente se aguarda aí 6 meses, aí a gente faz a instalação dos implantes, aguardamos 4 meses, realizamos a reabertura e aí então confeccionamos a prótese. Então aí geralmente mais de 1 ano de tratamento, né, 3 cirurgias, mais de 1 ano de tratamento, e o paciente nesse período aí de espera faz uso de uma prótese móvel provisória, onde nós podemos realizar o mesmo caso, né, fazendo uso então dos implantes inclinados, onde nós vamos colocar os implantes posteriores com o ápice em direção à região de pilar canino, ou seja, um osso de excelente qualidade que provavelmente vai favorecer a carga imediata e ainda então fugindo aí do seio maxilar, evitando os enxertos ósseos. Aqui nessa simulação a gente observa onde a gente tem um osso de má qualidade, de pobre qualidade na região posterior, mas o direcionamento do ápice para a região anterior acaba fazendo com que esse implante seja ancorado em região de pilar canino, repetindo então, favorecendo o tratamento de carga imediata. Então nós realizamos a instalação de 4 implantes, aqui os mini pilares ou mini abattements, né? E a cirurgia, aí prótese que a gente finaliza aí provavelmente, geralmente em 3 dias, às vezes até no mesmo dia da cirurgia. Bom, repetindo, todos os casos aqui que vão ser mostrados são casos clínicos meus, do consultório mesmo, e a gente vai mostrar os casos da menor complexidade para maior complexidade. Então iniciamos aqui com desdentado total, né, perda da dimensão vertical, comprometendo a estética facial da paciente, e aqui a paciente sem dentes na região da maxila, onde obrigatoriamente nós realizamos as tomografias. Tomografias computadorizadas são essenciais para que a gente possa fazer um bom diagnóstico. E então a gente começa a fazer aquilo que a gente chama que é a nossa varredura óssea. Nós vamos analisar região por região, né, descobrindo a espessura óssea de cada região, para que aí a gente possa descobrir se é um caso favorável para que a gente possa faça a instalação dos implantes de forma imediata ou não. Então nós temos aqui a radiografia panorâmica. Em algumas situações nós fazemos uso desses guias, que são perfurações preenchidas com gutta-percha, para que o paciente faça a radiografia com essa placa, com essa placa de acrílico, para que a gente possa ter uma ideia no momento da cirurgia aonde é o início da projeção do seio maxilar. Isso nos ajuda a saber no momento que nós temos que inclinar o implante. Então aqui o caso clínico, onde nós fazemos a instalação de 4 implantes, repetindo os implantes posteriores com os ápices inclinados em região de pilar canino. Aqui os mini pilares cônicos ou mini abattements sob os implantes, os transferentes e aqui os protetores de mini pilar
né, logo após já a transferência. Aqui nós temos o guia multifuncional com o material de moldagem já no interior e aqui os análogos dos mini pilares em posição. Esse caso, então, nós temos aqui o último implante saindo em primeiro pré-molar. Nós vamos falar um pouco sobre biomecânica depois, mas do ponto de vista de biomecânica aceitável na atualidade, nós podemos ter 2 dentes sem cantilever. Nós temos algumas dimensões que vão ser explicadas depois. Esse caso nós consideramos um caso como sendo limite, onde o implante mais posterior ele sai em região de primeiro pré-molar. É considerado um caso limite mais viável do ponto de vista biomecânico. A prótese dentogengival, posição em boca, uma foto intraoral e aqui a radiografia panorâmica. Radiografia panorâmica mostrando então que os implantes estão relativamente inclinados. Nós podemos observar que o implante do lado direito da paciente, ele realmente se fosse instalado de forma reta, ele estaria dentro do seio maxilar. Então nós temos aqui 6 meses após a instalação dos implantes, uma excelente qualidade gengival. Esses implantes estão ósseo-integrados. Nós confirmamos tanto clínica como radiograficamente, realizamos radiografia panorâmica, radiografia periapical, fazemos análise clínica e aqui então a estética da paciente, onde nós nitidamente recuperamos a dimensão vertical, melhoramos o sorriso da paciente e modificamos completamente a face, inclusive, da paciente, que estava uma face muito achatada. Agora ela já possui uma face alongada, como deveria ser, e agora muito mais viável também do ponto de vista estético. Nesse próximo caso, nós temos aqui uma outra paciente desdentada total, onde sempre nós vamos fazer uma análise detalhada da tomografia computadorizada da paciente. Hoje em dia, é praticamente inaceitável nós realizarmos os casos sem as tomografias computadorizadas. Então, fazendo uma análise aqui da altura e espessura óssea, nós fizemos análise exatamente, uma simulação de onde seria o primeiro implante, em região de 38, 39, 40, 41, onde nós temos uma boa altura óssea e também uma espessura óssea razoável, lembrando que nessas situações nós vamos trabalhar sempre com os approaches palatinos, onde inúmeras vezes há a necessidade que a gente faça um aplanamento, um desgaste do rebordo. Lembrando que esse desgaste do rebordo ele nos ajuda a esconder a transição da gengiva artificial da prótese com a gengiva natural da paciente e nos ajuda ainda a um melhor posicionamento do implante, uma vez que ele vai ser instalado em uma região de maior quantidade óssea, que é a região palatina. Então nós temos numa situação como essa, aqui de número 55, 54, o implante da região anterior, onde nós observamos aqui na região de 54, nós não colocamos o implante no longo eixo onde estava o dente. Nós não fizemos a colocação do implante dessa forma. Nós trabalhamos, na verdade, com os aplainamentos, onde nós vamos fazer um desgaste do rebordo e aí então fazer a instalação do implante de forma a utilizarmos as abordagens palatinas, os approaches palatinos, onde os implantes são instalados realmente de forma a ser inserido no osso mais palatino. Os articuladores semi-ajustáveis, montagem, elas são, no nosso ponto de vista, imprescindíveis. E aqui o caso clínico, então, com a instalação de 4 implantes, onde nós podemos observar radiograficamente que o nosso objetivo foi cumprido realmente. Nós evitamos os enxertos ósseos, era o nosso objetivo para esse caso. Fizemos a instalação de apenas 4 implantes. Os implantes posteriores, eles estão com os ápices voltados em região de pilar canino, foram instalados nesse tipo de osso. E durante a instalação, então, o início da instalação dos implantes posteriores, nós estávamos com baixo torque. Na medida que o ápice desse implante foi sendo direcionado para o pilar canino e foi tendo uma ancoragem bicortical, o torque foi progressivamente aumentando. Nós conseguimos aí um torque para esse caso clínico acima de 60 newtons. A gente sabe que também torques elevadíssimos não são viáveis, não são úteis, podem ser até prejudiciais, mas eu acredito que sempre, nós sabemos que torques 45 newtons acima de 45 newtons são torques favoráveis, e foi o que a gente conseguiu. Não venho dizer aqui que não poderíamos ter realizado enxertos ósseos em seios maxilares,
Os enxertos ósseos em seios maxilares são técnicas extremamente previsíveis, mas nós podemos realizar esses casos, já que sabemos, de acordo com a literatura, que a taxa de sobrevivência de implantes inclinados é exatamente a mesma dos implantes retos. Então a paciente aqui, reabilitada, né, conseguimos recuperar a dimensão vertical da paciente, a estética muito mais aceitável do que a prótese, do que as dimensões da prótese total que a paciente já utilizava. Então, 6 meses após a imposição, nós retiramos a prótese, fazemos a análise clínica dos implantes para nos certificarmos da ósseo-integração, ou seja, a ausência total de mobilidade. Fizemos a análise dos tecidos periimplantares, da saúde desses tecidos e, obviamente, aí, então, radiografias periapicais, onde a gente se certifica, aí, de certa forma, da ósseo-integração dos implantes. O caso clínico, então, os implantes posteriores saindo em região de segundo pré-molar, o implante do lado esquerdo projetado para a região vestibular, o que não compromete em hipótese alguma a estética do paciente. Nós temos vários artigos na literatura hoje em dia que sustentam realmente que a utilização de 4 implantes apenas para reabilitação tanto de maxilas totais como mandíbulas totais, elas são eficientes. Aqui nesse caso, nesse artigo, nós temos aí uma revisão sistemática, onde foi utilizado esse conceito chamado de All-on-4, onde se utiliza 4 implantes para a reabilitação dos casos. Nessa situação aqui, nós temos aqui, foram avaliados 13 artigos, 4.804 implantes foram analisados, e de todos os casos clínicos, as próteses sempre foram instaladas 48 horas após as cirurgias. Nós temos aqui uma taxa de sobrevivência para todos esses implantes, para todas essas próteses, de 99%, ou seja, altíssimo a taxa de sobrevivência. Nesse estudo aqui do Bausch, nós temos uma análise retrospectiva na utilização de 800 implantes Brånemark pelo conceito All-on-4, utilizando a técnica de apenas utilização de 4 implantes. Foram atendidos 152 pacientes, 200 arcos, 800 implantes instalados, 300 na maxila e 500 implantes na mandíbula. A taxa de sobrevivência para os implantes tanto na mandíbula como para a maxila foi de 97,3%. Aqui mais um caso clínico meu de consultório também, do meu próprio consultório. Mais uma vez, um paciente desdentado total, onde nós vamos fazer aquela varredura óssea, analisando região por região, para verificarmos se existe a viabilidade da instalação dos implantes. E nesse caso, sim, nós consideramos aqui o paciente com uma bastante espessura óssea, porque, repetindo, nós realizamos com muita frequência os approaches palatinos. Então, nós temos aqui a maxila edêntula, montagem em artículo dorso semiajustável, e aqui, então, os implantes instalados na maxila, né, repetindo, os implantes posteriores com os ápices inclinados para a região anterior, apenas 2 implantes na região anterior, retos, esses implantes realizando a técnica do approach palatino, e aqui então o guia multifuncional com material de moldagem instalado em seu interior, com os análogos dos mini pilares, dos mini abattements em posição, modelo de gesso, a prótese no modelo e aqui a prótese em boca, onde nós temos aqui a saída do último implante em região aí entre premolares, do lado esquerdo entre premolares, do lado direito da paciente no segundo premolar. E nós observamos aqui os 2 implantes da região anterior, onde um deles está um pouco mais para palatino. Por quê? Porque é ali que estava o osso da paciente. Nós somos obrigados a fazer o approach palatino, é porque lá é que existia a região óssea viável para a instalação do implante. Essa projeção aí do acrílico, do implante, em algumas poucas situações incomodam os pacientes, mas de uma forma geral os pacientes não se incomodam, até porque eles eram portadores de próteses totais. Os orifícios, né, fechados com os materiais provisórios, aqui a estética da prótese, em boca, e aqui nós temos então uma radiografia, onde é uma radiografia que é interessante ressaltar que, embora nós não tínhamos aqui os seios maxilares projetados, extremamente projetados para a região anterior e também não estavam extremamente pneumatizados, ainda assim nós fizemos o uso dos implantes inclinados. Nos parece aqui que poderíamos até mesmo ter feito uso dos implantes de forma reta, mas não o fizemos dessa forma porque
queríamos ainda assim que o ápice dos implantes fossem direcionados para a região anterior, porque é ali que se encontra o pilar canino, é ali que se encontra um osso de melhor qualidade, e inclusive esse travamento do implante, né, bicortical, né, inclusive com a cortical da fossa nasal, do assoalho da fossa nasal, ele colabora sobremaneira aí com a possibilidade da carga imediata, ou seja, torques aí de 45 newtons, às vezes até muito mais. Vale ressaltar que nós, em muitas situações, hoje gostaríamos de instalar os implantes e fazer o início da instalação dos implantes cada vez mais posterior, mas muitas vezes os implantes que nós temos na atualidade, que são implantes aí com comprimento máximo de 18 milímetros, muitas vezes não nos permitem trabalhar com o início da perfuração numa região extremamente posterior, porque isso vai fazer com que o ápice do implante não seja ancorado em região de pilar canino. Esse caso, então, radiografia periapical, nós confirmamos a osseointegração. E aqui, mais uma vez, a radiografia panorâmica, e complementando o que eu estava falando sobre o comprimento dos implantes que existem na atualidade, esse é um estudo preliminar, onde estão onde se está fazendo teste de implantes com comprimento maior, implantes de 20 a 25 milímetros. Esse é um artigo do Paulo Maló, do Miguel Araújo Nobre, Armando Lopes, que é um dos palestrantes, inclusive, aqui do Congresso, Rolando Rodrigues, onde esses implantes de 20 a 25 milímetros, o objetivo deles, da utilização desse tipo de implante, é que eles sejam instalados, fazendo o início da instalação numa região bastante posterior da maxila, onde geralmente se encontra um osso de qualidade mais baixa, mas pelo fato desse implante ter um comprimento grande, o ápice desse implante, ainda assim, ele vai conseguir alcançar aquela região de osso nobre, que é a região de osso de pilar canino, fazendo com que, mesmo o paciente tenha esse osso de baixa qualidade na região posterior, ele possa ser realizado em carga imediata, porque ele vai sofrer esse travamento, esse aumento de torque, quando o ápice desse implante encontrar a região de pilar canino. Então nós podemos observar que o objetivo desses implantes, então, é justamente fazer com que o último implante, né, a saída do último implante seja numa região mais posterior, diminuindo sobremaneira a extensão de cantilever. Nesse caso, por exemplo, não vai ter o cantilever e ainda favorecendo a carga imediata pelo fato do ápice estar em região de pilar canino. Esse aqui é mais um caso clínico nosso, então, um caso clínico onde a paciente apresentava alguns dentes na região posterior. Nós, novamente, fazendo uma análise pormenorizada da região óssea, fazendo aquela nossa varredura óssea, analisando região por região, chegamos à conclusão que, embora pareça um osso relativamente fino, mas ainda assim, né, pelo fato de utilizarmos aí os approaches palatinos, as abordagens palatinas, nós conseguimos, né, ser um caso bastante viável para que nós fizéssemos a instalação dos implantes. Aqui nós temos então a paciente com uma prótese com uma infraestrutura metálica em região oclusal, paciente portadora de bruxismo, perda de dimensão vertical, que nos chamou bastante atenção, porque na reabilitação dessa paciente, obviamente, que nós teríamos que recuperar a dimensão vertical da paciente. Ou nós faríamos o aumento dessa, e trabalharíamos com coroas nos dentes que a paciente já possuía. O molar do lado esquerdo da paciente, como apresentava uma certa mobilidade, nós optamos então por fazer a extração desses dentes e fazer o aumento da dimensão vertical aí através da reabilitação total. Paciente, a dimensão vertical perdida, né? E nós temos aqui a instalação de 4 implantes. Mais uma vez, 2 implantes retos na região anterior, os 2 implantes posteriores inclinados, os mini abutments ou mini pilares em posição, o guia multifuncional já com os análogos dos mini abutments e a prótese já feita, já realizada. Esses implantes posteriores a gente pode observar que eles estão em região entre premolares, bastante viável do ponto de vista biomecânico, porque um cantilever posterior é um cantilever curto, de apenas um dente e meio. E aqui nós podemos observar então a radiografia da paciente, mostrando então exatamente o que nós conseguimos. Nós temos aqui os implantes posteriores, então, inclinado, com o ápice dos implantes inclinados para a região anterior, onde nós conseguimos, aí, essa paciente, nós conseguimos torque de 60 newtons em cada implante.
e um dos nossos objetivos, né, além da carga imediata, foi não realizar enxertos ósseos, porque era um caso extremamente viável para que nós realizássemos num curto espaço de tempo. Então, se nós tivéssemos utilizado esses implantes posteriores de forma reta, nós teríamos obrigatoriamente que primeiro fazer a realização dos enxertos ósseos. Então, nós acreditamos que dessa forma nós simplificamos sobremaneira o tratamento, com previsibilidade, e simplificamos aí a vida da paciente também. Vale ressaltar que muitos profissionais, mesmo fazendo uso dos implantes posteriores inclinados, ainda têm uma tendência de utilizar 6 implantes. No nosso ponto de vista, a utilização dos 6 implantes é desnecessário, o que apenas acarreta uma dificuldade de higiene por parte do paciente. Nesse caso, como a gente faz o uso de bastante inclinação dos implantes e a gente tem o hábito de fazer com que o ápice realmente ele chegue até o assoalho da fossa nasal, então em muitas situações, como esse caso, inviabilizaria aí a utilização de mais 2 implantes. Esses 2 implantes teriam que ser implantes de comprimento mais reduzido se nós fôssemos utilizar aí entre o implante anterior e o implante posterior. Então aqui nós temos apenas um exemplo de como nós fazemos em muitas situações para descobrir exatamente qual é a projeção do seio maxilar. Nós realizamos apenas uma pequena cavidade com uma broca esférica muito pequena em região de seio maxilar e nós vamos sondar a parede mais anterior do seio maxilar. Então, com a sonda, nós vamos fazer uma medida e vamos saber exatamente qual a angulação que esse implante posterior deve ter. Então, essa é uma situação muito interessante para que a gente descubra qual a angulação a ser dada e aí sim nós trabalharmos de forma bem próxima ao seio maxilar, tangenciando o seio maxilar, fazendo com que esse implante seja instalado da forma mais posterior possível, diminuindo sobremaneira aí o cantilever. 6 meses após a instalação da prótese, nós observamos uma qualidade do tecido gengival, esses implantes estão osseointegrados há muitos anos, nós verificamos clinicamente, radiograficamente, nós podemos observar uma pequena inflamação em volta dos mini abattements, mas na verdade é uma mucosite, ela não tem um significado clínico preocupante, apenas fazendo alguns ajustes na prótese, nós vamos eliminar essa mucosite. Então, mais uma vez, nós temos aí um pequeno cantilever na região posterior, porque os implantes posteriores eles saíram entre premolares, e obviamente, fazendo a técnica do approach palatino, nós vamos ter sempre um cantilever anterior também. Mais uma vez a radiografias periapicais, aqui nós recuperamos a dimensão vertical da paciente. Aqui nós temos alguns artigos onde a gente começando a falar sobre implantes inclinados, talvez o Krichmanov, ele foi um dos primeiros autores a utilizar os implantes inclinados, fazendo essas publicações no ano de 2000. Não é aqui o caso, nós íamos a fundo nessas publicações, mas nós temos também análises com elementos finitos, né, onde a gente sabe que a inclinação dos implantes posteriores vai fazer com que o cantilever seja diminuído, então a sobrecarga sobre os tecidos periimplantares do implante mais posterior, obviamente que vai ser reduzida, muito menor do que se o implante fosse instalado de forma reta. Aqui nós temos mais um caso, mais um artigo de 2011, onde foram feitas avaliações de médio e longo prazo, né? Avaliações dos resultados de médio e longo prazo de maxilas edêntulas, reabilitadas pelo conceito All-on-4, né? Reabilitadas pelo conceito onde se utiliza apenas 4 implantes. Nesse artigo aqui, a gente tem 242 pacientes recebendo 968 implantes sob carga imediata, os implantes posteriores inclinados, e temos aí taxa de sobrevivência para os implantes de 93% e para as próteses de 100%. Falando agora também sobre implantes inclinados, no mesmo artigo que nós já citamos antes, o artigo do Thomas Bausch, onde ele fez uma análise de 800 implantes utilizados, onde foi utilizada a técnica All-on-4, foram utilizados 389 implantes inclinados e 389 implantes retos. E houve uma taxa idêntica de sobrevivência tanto para os implantes retos como para os implantes inclinados, uma taxa de sobrevivência altíssima de 97,3%. Nessa revisão de literatura da
Maria Pena Rocha, ela fez uma avaliação de 13 estudos, 319 pacientes, 666 implantes axiais foram instalados e 782 implantes inclinados. A taxa de sobrevivência para esses implantes foi de 91,3% para os implantes utilizados de forma reta e de 92% para os implantes de forma inclinada, ou seja, não houve diferença absoluta, não houve diferença estatística entre a instalação desses implantes. Nós temos aqui mais um caso realizado no meu consultório. Esse caso, paciente é meu, essa paciente também uma desdentada total, a princípio com um rebordo alveolar extremamente espesso, extremamente alto, extremamente espesso. A paciente, quando sorria sem a prótese, sorriso gengival, né, o que nos alertou bastante para o tipo de reabilitação que nós iríamos realizar. E aqui a prótese perfurada e obviamente perfurada, né, e preenchida com acrílico, a prótese total da paciente, em função, né, desse rebordo extremamente espesso. Aqui mais uma vez o sorriso da paciente. E para nossa surpresa, então, fazendo, né, aquela varredura da região óssea, a varredura da tomografia computadorizada, analisando região por região, nós observamos então que toda aquela espessura que nós imaginávamos que era uma espessura óssea, na verdade era uma espessura gengival. O início do rebordo da paciente era um rebordo extremamente fino, onde nós podemos observar aqui nos cortes tomográficos. Então nós temos aqui um rebordo realmente fino, onde nós não temos condições, né, em função desse rebordo fino, de utilizar o implante no longo eixo de onde estava a raiz dental. E nesse caso, nós nem poderíamos fazer uso, mesmo se a paciente tivesse uma excelente espessura, porque um dos nossos objetivos é esconder a transição entre a gengiva artificial da paciente e a gengiva natural. Então, nesse caso aqui, nós não instalamos o dente na região do longo eixo do dente, nós não instalamos um implante na região do longo eixo do dente, nós fizemos um aplanamento do rebordo, nós retiramos grande parte do início desse rebordo para que o implante então seja instalado de acordo com o approach palatino, porque é lá que se encontra o osso de maior quantidade e nós vamos então abranger todo esse volume ósseo, lembrando que a maxila ela geralmente existe uma reabsorção maior no início do rebordo, então ela acaba funcionando como se fosse um triângulo, onde a base do triângulo é a base de maior quantidade óssea. Então nós fizemos o aplanamento do rebordo, a instalação do implante de acordo com a técnica do approach palatino. Aqui mais um corte, região anterior, nós observamos o osso extremamente fino, onde nós não vamos instalar o implante no longo eixo, onde estava o dente, nós vamos, na verdade, fazer um aplanamento do rebordo e fazer a instalação do implante de acordo com a técnica do approach palatino. Dessa forma, nós vamos ter uma ancoragem óssea, possivelmente aí vamos utilizar a carga imediata e vamos esconder a transição da gengiva artificial da prótese com a gengiva natural da paciente. Montagem em articulador semi-ajustável, com certeza, onde nós temos demarcações ali com lapiseira, a quantidade de gengiva que nós iríamos remover. Nós fizemos algumas tentativas há um tempo atrás com as serras para que fizéssemos essa redução mais rápida, mas não, hoje nós sabemos que nessa imagem aqui mais abaixo, utilizando as fresas, os desgastes com as fresas do tipo maxi-cut mesmo, nós conseguimos fazer bons desgastes dos rebordos. Lembrando que à medida que se gasta o rebordo, quanto mais se gasta o rebordo, mais nós vamos encontrando um osso de mais espessura, porque vamos nos direcionando à base do triângulo que é a maxila. Então aqui nós temos uma imagem antes, com a paciente com aquele rebordo com a gengiva extremamente espessa, nós reduzimos a altura desse rebordo, a instalação dos implantes. Aqui nós já temos 6 meses após a instalação dos implantes, os implantes ósseo-integrados, fizemos a análise clínica, os tecidos peri-implantares extremamente saudáveis, e aqui então nós temos os implantes posteriores saindo em região de segundo premolar e entre premolares, biomecanicamente extremamente favorável a essa situação. Nós temos algumas fitas específicas que nós instalamos nos orifícios, e aí depois a instalação já da resina definitiva, que pode até ser da mesma cor da prótese, pode ser vermelha. E dessa forma então aqui conseguimos uma estética considerável aí,
tirando a paciente de uma situação extremamente desagradável, né, que era uma prótese onde tinha comprometido a dimensão vertical da paciente, a estética, e aí então o caso finalizado. Esse é o caso de uma paciente que é um dos casos que, na verdade, eu gosto muito de mostrar esse caso. É um caso que nos orgulha muito de mostrar, porque realmente nós resolvemos a situação da paciente, que já tinha passado por alguns profissionais, alguns tratamentos. A paciente de uma história muito bonita, essa paciente ela era modelo quando era jovem, e essa paciente, e mesmo sendo jovem, ela era uma modelo fotográfica, não era uma modelo de passarela, mas conviveu durante muitos anos, até mesmo na fase de modelo, com essas pontes móveis. E a paciente chega no consultório, então, numa situação como essa, né, uma situação onde a gente chama que ela é uma inválida oral, né, e fazendo uma análise tomográfica, nós observamos que a paciente possuía alguns tratamentos de enxerto já realizados. E nós, a princípio, quando olhamos essa tomografia, nós imaginamos fazer a ancoragem dos implantes nesses enxertos instalados, mas tinham algumas dúvidas. O implante nos parecendo até muito bem feito, realizado do lado esquerdo da paciente, nós não sabíamos que material tinha sido utilizado, nós perdemos o contato a paciente perdeu o contato total com seus dentistas anteriores, nos pareceu a paciente tinha alguns blocos na região anterior, alguns parafusos ainda de enxerto, mas o que mais nos preocupou nesse caso foi o implante realizado no seio maxilar do lado direito da paciente. Quando nós fomos fazer uma análise desse enxerto, nós chegamos à conclusão que esses enxertos não estavam bem realizados. Nós temos defeitos ósseos aqui na região mais palatina, nós temos uma deficiência de enxerto ósseo nessa região. Então, chegamos à conclusão também que, observando aqui a região de 62, 63 mais abaixo, que os enxertos em bloco, na verdade, nos parece que sofreram reabsorções e nosso ponto de vista, foram enxertos realizados desnecessariamente. Então nós tomamos uma decisão. A nossa decisão foi a remoção dos elementos dentários. Nós optamos por remover os dentes, então inclinar os implantes para a região anterior, o ápice dos implantes para a região anterior, e ignorar os enxertos ósseos. Nosso planejamento foi fazer a instalação dos implantes utilizando a técnica do approach palatino, fugindo da região dos blocos ósseos e inclinando então os ápices em direção ao pilar canino para também fugir daqueles enxertos realizados em seio maxilar. E foi o que nós realizamos. E, para nossa felicidade, esses implantes, cada um deles, eles foram instalados com torques aí de 60 newtons, torques altíssimos, onde nós conseguimos o travamento bicortical, onde nós fugimos de toda essa região de enxerto ósseo, fazendo a instalação dos implantes apenas no osso nativo da paciente. E aqui a prótese, então, obviamente uma prótese com uma bastante projeção aí, gengival, os implantes posteriores saindo em região de segundo premolar, um dos implantes aí vestibularizados em região de segundo premolar, mas não inviabiliza em hipótese alguma a estética da paciente. Imaginem a felicidade da paciente poder receber esse tipo de tratamento em apenas 3 dias, porque esses casos onde se instalam os implantes com torque de 60 newtons, obviamente, nós realizamos o tratamento de carga imediata. Aqui, já 6 meses após, a paciente reabilitada também na região inferior, né? Esse caso aí já vai para mais de 6 anos, e a paciente, então, extremamente satisfeita com essa reabilitação, que pelo fato dos implantes terem sido instalados no osso nativo da paciente, no próprio osso com torque alto, nós verificamos a osseointegração, então isso nos deixou bastante felizes, né, uma vez que os implantes posteriores, a saída do parafuso do implante foi em região de segundo premolar. Aqui nós temos então mais alguns artigos, né, onde nós temos várias angulações de implantes sendo instaladas, e obviamente que os implantes, quanto mais inclinados para posterior, eles acabam diminuindo a extensão de cantilever, e isso faz então com que a extensão do cantilever sendo diminuída, vai haver uma menor sobrecarga sobre os tecidos periimplantares e também sobre a armação da prótese. Mais um artigo também, né, de elementos finitos do Luigi Badi, onde a gente observa que o implante inclinado então para a região inclinado 45 graus, onde se faz a inclinação realmente desse implante posterior,
acaba diminuindo o cantilever e a sobrecarga, né, sobre os tecidos periimplantares. Com relação à perda óssea de implantes inclinados, nós temos esse artigo aqui que nos diz, um dos artigos, a maioria dos artigos, eles corroboram esses fatos. Aqui a gente tem o artigo do Alberto Mondi, onde foram analisadas em 5 bases de dados, verificadas entre os anos de 2000 e 2011, vários implantes, né, implantes instalados de forma reta, aí em comparação com os implantes inclinados, né, como é que foi a perda óssea desses implantes. E numa avaliação, aí no follow-up de 12 meses ou mais, verificou-se que não houve diferença estatística entre a perda óssea, né, da perda óssea relacionada nos implantes, a perda óssea relacionada aos implantes retos, quando comparada aos implantes inclinados. A perda óssea foi a mesma. Então nós não precisamos nos preocupar que vai haver uma perda óssea maior aí nos implantes inclinados. Falando um pouco de biomecânica, então, a gente tem esse arquivo do Richard Scalak, de 1983, onde ele nos diz, onde ele nos fala um pouquinho aí da extensão de cantilever e aonde nós podemos direcionar o nosso último implante. Então nós temos aí uma regrinha que nos diz que a instalação do implante mais posterior, a distância do implante mais posterior para o limite do cantilever, ele pode ter até 1,5 vezes a distância desse último implante para o implante mais anterior. Repetindo então, a distância entre o último implante, o implante mais posterior, até o limite do cantilever, tem que ter até 1,5 vezes a distância desse implante mais posterior para o implante instalado na região mais anterior. Então, isso é uma pequena regra que nos diz que nós podemos instalar implantes em região de primeiro pré-molar se o nosso objetivo é reabilitar os pacientes com 12 dentes, ou seja, estendendo os dentes até a região de primeiro molar. Continuando então, nós vamos agora para os casos onde a complexidade vai aumentando um pouquinho. Nós temos esse paciente aqui com problema periodontal, mobilidade dental, fazendo uso de próteses insatisfatórias, onde mais uma vez então nós vamos fazer a nossa análise óssea, a nossa análise tomográfica, para saber se existe viabilidade óssea para reabilitar esse paciente ou não. E nós sabemos que quando o paciente possui dente, ele possui osso, como nós verificamos aqui então do lado direito, né, nós temos um canino, um pré-molar, onde é uma região óssea favorável para que a gente fizesse a instalação do implante inclinado, mas fazendo uma análise tomográfica da região do lado esquerdo do paciente, nós observamos aqui em região de 80 a 90 um osso extremamente fino, inviabilizando completamente a instalação de um implante convencional. Então, nesse caso, nós utilizamos a técnica da instalação do implante zigomático. Nós fazemos uma análise do osso zigomático e aí sim, então, nós fazemos a instalação desses implantes no osso zigomático, que é um osso tipo 1, de qualidade óssea extremamente favorável, onde essa instalação desse tipo de implante nos favorece também a utilização dos tratamentos em carga imediata. Tamanho é o torque que esses implantes oferecem quando instalados no osso zigomático. Aqui então os mini abattements, nós temos aqui no momento da sutura, né, aqui realizando a transferência, realizamos a parte inferior também, os guias multifuncionais com os análogos em posição, e aqui a radiografia do paciente, uma radiografia frontal, teleradiografia frontal, onde nós observamos aqui o implante zigomático instalado e observamos também na radiografia panorâmica, né, o que nos chama atenção aqui é o implante do lado direito do paciente, o implante que foi direcionado para a região de pilar canino, tangenciando realmente o seio maxilar em seu limite. Nós conseguimos aí todos os implantes torque acima de 60 newtons, inclusive o do osso zigomático, onde também nos levou a realizar esse caso em carga imediata. Nós temos os implantes aí, tecidos periimplantares saudáveis após 6 meses, e temos também o implante zigomático, que é esse implante onde a gente tem o mini pilar amarelo. A gente pode verificar a qualidade dos tecidos periimplantares, né? Um tecido extremamente favorável aí, uma ausência total de inflamação. A região inferior, né? E aí nós realizamos então, após 6 meses após
a instalação da prótese, nós realizamos um reembasamento, ou seja, quando nós realizamos esses aplainamentos ósseos, ou mesmo apenas a instalação dos implantes, isso muitas vezes favorece uma reabsorção óssea, ou seja, nós instalamos as próteses e 6 meses após vai haver uma diferença, vai haver um espaço entre a gengiva da prótese com a gengiva natural do paciente. Então nós realizamos esses reembasamentos para que o laboratório possa fazer esse preenchimento com o material escolhido, né, para que não saia saliva, para que o paciente não tenha problemas de fala, inclusive. Então aqui o paciente reabilitado esteticamente. Bom, pessoal, esse aqui é um caso de perda óssea avançada, um dos primeiros casos de zigomático que nós fizemos. Então nós podemos fazer aqui uma análise, uma varredura da região óssea e percebemos realmente que é uma situação limítrofe, né? Nós temos ainda na região anterior pouca espessura óssea. Nós conseguimos colocar implantes convencionais nessa espessura óssea, realizando os approaches palatinos, mas na região posterior nós somos obrigados a utilizar, então, a técnica do implante zigomático. Então, fazendo uma análise do implante zigomático, nós observamos aqui que o paciente possui uma excelente espessura do osso zigomático. Então, fomos realizar a técnica. Quando se utiliza a técnica do implante zigomático, as fresas são mais longas, nós temos os medidores de altura, nós temos as chaves manuais, então são instrumentais com dimensões maiores, porque estamos trabalhando aí com um implante zigomático, que é um implante com uma dimensão muito maior do que os implantes convencionais. Os nossos primeiros casos, nós utilizamos guias prototipados, são modelos prototipados, onde nós realizávamos primeiro a cirurgia nesses modelos, calculávamos as dimensões dos implantes para só então ir para a cirurgia. Aqui nós temos uma radiografia panorâmica do nosso primeiro caso realizado. Esse caso já está há muitos anos em função. Conseguimos colocar alguns implantes na região anterior. E aqui mostrando os tecidos perimplantares aí 1 ano após a execução do caso, onde nessa época nós já utilizávamos os implantes zigomáticos não da forma palatina como preconizava a técnica original de Brånemark. Nós já procurávamos fazer com que esses implantes fossem direcionados para a região de rebordo. Aqui nós temos um outro caso realizado há bastante tempo. Esse paciente também um desdentado total, então fazendo uma análise tomográfica, né, nós observamos que a região de 40, 45, 50, lado direito do paciente, nós temos um grande defeito ósseo, provavelmente em função de uma extração dental, onde nós podemos fazer uma análise então da região exatamente corte por corte, 40, 41, 42, um osso extremamente fino, inviabilizando totalmente a instalação de implante convencional nessa região. Mas, quando nós nos direcionamos ao centro dessa maxila, nós observamos que na região de 52, 53, 54, até a região de 60, nós temos uma certa espessura porque utilizamos os approaches palatinos. Então, um caso favorável para que a gente utilizasse implantes convencionais na região anterior e na região posterior, então, os implantes zigomáticos. Uma boa espessura de implante zigomático, verificado também pela tomografia. E aí o caso então realizado, onde nós utilizamos 4 implantes na região anterior e os implantes zigomáticos. Há que se fazer algumas observações aqui com relação à técnica de utilização do implante zigomático, pois nós não utilizamos mais as perfurações palatinas e os implantes eles não passam mais por dentro do seio maxilar, a grande maioria dos casos. Nós preferimos hoje em dia fazer uso das técnicas exteriorizadas, porque nós sabemos que a falta de osso na vestibular desse implante, ela não causa dano nenhum. E esse apoio que o implante sofre sobre o rebordo, ele é muito mais benéfico do que se nós tivéssemos transfixado ele pela região palatina, pois o osso da região palatina é um osso extremamente fino e que qualquer mobilidade do implante zigomático pode levar a uma comunicação bucosinusal e aí desenvolver as sinusites. Então, utilizando essas técnicas exteriorizadas, nós passamos a não ter mais as sinusites
que eram frequentes quando se utilizava no passado a técnica original de Brånemark. Aqui então, uma pequena mucosite na região anterior, em função, obviamente, do pouco espaço para higienizar, mas os implantes zigomáticos a gente observa que mesmo não tendo todo aquele osso na vestibular de proteção, a gente ainda assim tem tecidos periimplantares extremamente saudáveis, onde não acontece a tão temida retração da gengiva. Mais uma vez aqui, né, uma qualidade de tecido gengival excepcional, repetindo as incisões sobre o rebordo, antes de fazer o descolamento mucoperiostal, ela é ligeiramente palatina, o que faz com que a gente consiga esse grande volume de tecido saudável na região vestibular, para ambos os lados nessa situação em específico. Nós temos a prótese do paciente, as fitas de proteção que são colocadas sobre os orifícios e as resinas aí que a gente coloca de forma permanente, a prótese do paciente, a radiografia panorâmica mostrando que o implante do lado direito ele realmente ficou bem próximo à órbita, e aqui o sorriso do paciente, levando aí a um procedimento muito mais estético do que a prótese que o paciente fazia uso anteriormente. Aqui nós temos os cortes tomográficos do implante zigomático em posição. Nós observamos aqui no corte número 1, onde o implante ele inicia o seu processo já por fora do seio maxilar. E à medida que ele vai caminhando, região 2, região 3, região 4, ele ainda está na parede vestibular do seio maxilar, não está dentro do seio maxilar. E aí sim, quando ele se aproxima lá da base do osso zigomático, ele começa a ficar um pouco mais interiorizado para transfixar o osso zigomático. Aqui nós temos um outro caso com limitação óssea também da região posterior, pouco osso na região posterior, mas apresentando uma certa espessura óssea na região anterior, explicando novamente que nós utilizamos as abordagens palatinas, os approaches palatinos, e então o que muitas vezes parece uma pouca espessura óssea, na verdade, repetindo, né, a mandíbula pelo fato de ter o formato triangular, a base do triângulo vai nos mostrando uma região óssea suficiente para que sejam instalados os implantes convencionais nessa região. Tomografia do osso zigomático, né, pois a maxila do paciente não apresentava uma boa espessura na região posterior. E aqui os implantes instalados, 4 implantes convencionais na região anterior e os implantes instalados sobre o rebordo, tomando muito cuidado para que ele realmente esteja sobre o rebordo, né, e não em contato com aquele osso palatino que comunica com o seio maxilar. Então aqui a radiografia panorâmica, uma teleradiografia frontal, nesse caso os implantes zigomáticos muito longe aí da órbita, e o sorriso da paciente demonstrando uma melhoria estética. Nós temos aqui um outro caso também, um caso de mais uma paciente desdentada total, onde nós vamos fazer uma análise tomográfica pormenorizada, repetindo, região de 40, 41, 42, as regiões posteriores, totalmente inviável para a colocação de implantes convencionais nessa região, ou nós optávamos provavelmente aí pelos enxertos de ilíaco, os grandes enxertos em seio maxilar e também de blocos ósseos, ou optávamos, que foi o que fizemos, pela técnica do implante zigomático. Já na região anterior dessa paciente, região de 50, 60, 70, 80, aí nós já encontramos uma certa espessura óssea, porque vamos utilizar os approaches palatinos. O rebordo então da paciente, incisão ligeiramente palatinizada, e aqui os 4 implantes da região anterior instalados. Nós tínhamos nessa época o hábito ainda de instalar 4 implantes na região anterior, e os implantes zigomáticos então instalados de uma forma mais exteriorizada do que a técnica original de Brånemark, onde os implantes saíam muito no palato. Nós observamos que esse implante do lado direito do paciente, ele transfixou ligeiramente aqui o rebordo, mas ele está totalmente apoiado sobre o rebordo. E aí também o outro implante, que não possui nenhum tipo de proteção aqui na cervical, não possui nenhum tipo de proteção óssea na vestibular, não nos preocupa. Essa técnica é uma técnica muito utilizada e extremamente favorável dentro daquilo que a gente acredita que é a previsibilidade,
porque esse implante ele está totalmente apoiado sobre o rebordo, que é uma técnica muito mais previsível do que se ele estivesse transfixando esse rebordo e tivesse apoiado sobre aquela parede fina do palato que comunica com o seio maxilar. Qualquer mobilidade que houvesse se esse implante tivesse sido instalado de forma a transfixar esse rebordo e estivesse apoiado nessa parede fina, qualquer mobilidade poderia levar a uma comunicação bucosinusal. Nesse caso, a gente protege totalmente esse implante porque ele está apoiado realmente em rebordo, ele não tem contato com o seio maxilar e é uma visão, obviamente, que para quem não realiza a técnica, é uma visão uma visão estranha, porque você não tem a noção exata do torque desse implante, parece que ele está simplesmente solto, mas quem realiza a técnica do implante zigomático está acostumado a trabalhar com altos torques, torques de 70 newtons, 80 newtons, 90 newtons. Nós temos que inclusive nos policiar e muitas vezes trabalhar com sobrefresagens para que esses torques não sejam tão altos. Mas nós fazendo a instalação, na grande maioria dos casos, nós nos sentimos extremamente seguros porque são implantes realmente instalados em osso tipo 1 e que favorecem aí altíssimos torques. Com relação a possíveis retrações, recessões gengivais, elas não acontecem, pois os rebordos trabalhados, aí, as suturas trabalhadas com os retalhos sem tensão, eles permanecem aí em volta do implante. Aqui nós temos os mini pilares, né, os mini abattements sobre todos os implantes. A sutura realizada, nós percebemos aí a qualidade gengival ao redor das cápsulas de proteção, bastante tecido queratinizado. Aqui a prótese já em posição. E aqui o caso 1 ano após, onde a gente observa realmente a manutenção daquela gengiva ao redor do implante zigomático, onde realmente, independente se houve uma pequena cobertura na cervical do implante ou se não houve nenhuma, como foi o caso do lado direito da paciente, não houve proteção nenhuma óssea e mesmo assim os tecidos gengivais aí, eles se mantiveram estáveis, extremamente estáveis. Mais uma vez mostrando a saúde dos tecidos periimplantares, os implantes ósseo-integrados, obviamente, nós fizemos testes radiográficos, testes clínicos, aí o reembasamento novamente, e a estética da paciente muito mais favorável do que quando ela usava a prótese total. Radiografia, né, mostrando aí a precisão dos implantes da região anterior, os implantes zigomáticos longe da órbita e ósseo-integrados em um caso extremamente favorável aí do ponto de vista biomecânico, estético, funcional. Radiografia frontal, onde verificamos aí que os implantes realmente estão longe, afastados da órbita. Mais um caso, então, onde o paciente desdentado total também apresentava uma insuficiência óssea na região posterior, algum osso viável na região anterior, onde nós sabíamos que conseguiríamos realizar os approaches palatinos, mas na região posterior tínhamos que optar ou pelos enxertos ósseos ou pela técnica dos implantes zigomáticos. A técnica dos implantes zigomáticos é a técnica que nós dominamos, que nós acreditamos e que simplifica sobremaneira os casos que são tratados dessa forma. Então, nesse caso, nós já é um caso um pouco mais recente, onde nós estamos evitando trabalhar com 4 implantes na região anterior. Nós sabemos que apenas 2 implantes na região anterior são suficientes biomecanicamente para suportar toda essa prótese fixa. Quanto mais implantes, nós acreditamos que piora a higiene por parte do paciente. Então aqui nós utilizamos essa técnica onde não houve nenhum tipo de transfixação sobre o rebordo, apenas os implantes estão apoiados sobre esse rebordo, não há a menor comunicação aí com o seio maxilar. E repetindo então, essa é uma visão que nós acreditamos na atualidade é uma visão favorável. Essa é a técnica preconizada na atualidade, onde existe um apoio sobre o rebordo e onde não vai haver o apoio do implante zigomático sobre um rebordo fino, sobre um rebordo desfavorável, como é o caso quando se transfixa o osso palatino, que, repetindo, é um osso muito fino. Então, nesse caso, a gente previne qualquer tipo de mobilidade desse implante porque ele está apoiado num rebordo espesso. A visão, então,
de um dos implantes aqui, a gente observa uma pequena abertura, uma janela óssea lá em cima, e nós justificamos essa janela da seguinte forma: nós precisamos irrigar muito bem essas perfurações do osso zigomático. Nós gostamos muito de colocar a seringa muito próxima da perfuração, por isso que nós realizamos essa abertura. Nós gostamos de visualizar, muito bem visualizada, o local da perfuração, e existe uma projeção também da membrana do seio maxilar. Ela se projeta lá para a base do osso zigomático, onde vai existir a perfuração. Então, no local exato da perfuração do osso zigomático, existe uma membrana, onde nós temos o receio que esse implante enrosque nessa membrana e por algum motivo aí dificulte a osseointegração. Então hoje nós realizamos essa pequena perfuração e nós descolamos essa membrana que vai estar no exato local da perfuração do osso zigomático. Então aí nós estamos justificando por que nós abrimos essa pequena janela, e também gostaria de ressaltar que nós não preservamos a membrana no momento dessa perfuração. Nós não temos a preocupação, porque a manutenção ou a eliminação da membrana, ela não tem nenhum tipo de significado clínico para o pós-operatório do paciente. E muitas vezes, quando nós tomamos todo o cuidado para remover essa membrana, ainda assim ela é rompida durante as fresagens, ainda assim ela é rompida durante a instalação do implante zigomático. Então não justifica aí nós ficarmos prevenindo, né, qualquer tipo de rompimento de membrana. Diferentemente, obviamente, dos enxertos em seio maxilar, onde realmente ela se torna, né, a região mais frágil e delicada, onde na realização dos enxertos, obviamente, ela vai ter que ser preservada. O outro caso, aqui na verdade a mesma fotografia, né, uma visão mais aproximada. O outro lado, da mesma forma, uma abordagem também com uma determinada abertura para que nós pudéssemos visualizar o local de perfuração, deslocarmos aquela membrana que fica em contato exato no local da perfuração do osso zigomático, e inclusive gostamos de irrigar, de sugar, fazer sugar o soro dentro do seio maxilar. Nós, implantodontistas, temos que saber que o seio maxilar não é uma cavidade proibida e que trabalhar e intervir nessa região, obviamente, com toda a biossegurança necessária, não vai acarretar problemas significados e problemas clínicos para os pacientes. Aqui nós podemos observar um outro detalhe: nós estamos fazendo o afastamento dos tecidos moles com afastadores de Minnesota. São afastadores simples, onde nós realizamos cada vez menores afastamentos, salvo para os casos onde nós utilizamos 4 zigomáticos, mas nos casos mais simples, como é esse caso, os afastamentos são feitos com afastadores de Minnesota, e que são os mesmos afastadores que nós utilizamos para os enxertos em seio maxilar, por exemplo. Então hoje a gente observa que os descolamentos mucoperiostais, os afastamentos, eles são cada vez menores, o que cada vez mais a gente facilita os casos de implantes zigomáticos. Aqui mostrando uma relação oclusal do implante zigomático com o dente antagonista, os mini pilares instalados sobre os implantes zigomáticos, as cápsulas, né, de proteção sobre os mini pilares, e aqui os guias multifuncionais com os análogos dos mini pilares, a barra metálica sendo provada na boca do paciente, verificando a relação oclusal, e a prótese finalizada. Aqui nós temos uma radiografia panorâmica, um caso que denota bastante simplicidade, bastante facilidade para o paciente higienizar, e um caso que nós estamos extremamente seguros quanto à previsibilidade, pois conseguimos aí aproximadamente 15 milímetros de penetração do implante zigomático dentro do osso zigomático para cada implante, e também implantes aí na região anterior de aproximadamente 11 a 13 milímetros, todos esses implantes com torques altíssimos, acima de 60 newtons, repetindo o que muitas vezes torques muito altos não são favoráveis. Mas queremos a carga imediata e realmente uma situação bastante previsível no nosso ponto de vista. Mostrando da mesma forma os cortes tomográficos com o implante zigomático instalado, nós temos a região número 1, onde o implante ele começa a ser instalado já por fora do seio maxilar. Região número 2 ele vai subindo, região número 3 ele está mais alto, fora do seio maxilar, região 4 e 5 subindo em direção ao osso zigomático, mas ainda
externamente ao seio maxilar. Então nós temos segurança que é um caso que não vai existir qualquer possibilidade do paciente desenvolver uma sinusite, porque esse implante ele está apoiado sobre um rebordo espesso e não está apoiado sobre um rebordo fino, como é o rebordo palatino. Aqui nós temos uma sequência novamente, 6, 7 penetrando no osso zigomático, 8, 9 já dentro do osso zigomático e 10 no limite aí do osso zigomático. Mais um caso que nós realizamos, esse caso, obviamente, ambiente hospitalar, um caso onde nós observamos praticamente nada de estrutura óssea, uma pouca espessura óssea na região anterior, onde nós pensamos na possibilidade de colocar alguns implantes convencionais, mas foi inviável. Então foi um caso que, na verdade, nós planejamos para a realização de 4 implantes zigomáticos. Foi o que nós realizamos após a verificação da espessura do osso zigomático da paciente, um osso zigomático bastante favorável para a execução do caso de 4 zigomáticos. Então nós temos aqui o rebordo, realizamos uma incisão ligeiramente palatinizada e os implantes zigomáticos instalados. Repetindo, para quem não trabalha com esse tipo de implante, obviamente, são situações que diferem muito da instalação dos implantes convencionais. Nós não podemos comparar uma técnica com outra. A técnica do implante zigomático, ela visa realmente um torque alto, uma fixação adequada, e nós conseguimos isso com os implantes zigomáticos, mas a técnica realmente ela é diferente e que talvez o que nos agrida num primeiro momento seja o fato de que não há uma proteção óssea ao redor dos implantes. Esses implantes eles estão apenas apoiados sobre o rebordo. Repetindo, essa é a técnica mais utilizada na atualidade, é a técnica que mais previne problemas sinusais, é a técnica que previne mobilidade, porque esses implantes utilizados dessa forma, eles estão apoiados sobre um rebordo espesso e não mais apoiados sobre um rebordo extremamente fino, repetindo como é o rebordo palatino, né, quando se faz a transfixação palatina. Então aqui nós temos os mini pilares instalados sobre os implantes zigomáticos. Todos os implantes entraram com torques altíssimos, 70 newtons, 80 newtons, repetindo. Quando nós realizamos esse tipo de técnica, nós temos que nos policiar para evitar esses torques exagerados, porque o osso zigomático, repetindo, né, ele é um osso tipo 1, similar aí à região anterior de mandíbula, oferece torques altíssimos. Muitas vezes nós temos que trabalhar até com sobrefresagens para que eles possam ser instalados de forma segura. Um tecido gengival adequado aí no momento da sutura, os transferentes, mostrando só os passos da técnica, o guia multifuncional, aqui o material de moldagem em posição, mais uma visão frontal, e aqui então o guia multifuncional com os análogos também, a barra metálica já confeccionada, e a prótese então finalizada, né, 12 dentes apoiados sobre 4 implantes. Aqui alguns detalhes de técnica, só mostrando o paralelismo das chaves, o que indica que esses implantes, o parafuso vai sair sobre face oclusal dental ou ligeiramente palatina. Mais uma visão dos implantes zigomáticos, os mini pilares instalados, e mostrando mais uma vez que não há a menor proteção óssea sobre essas roscas, mas nós não temos preocupação com isso na atualidade, porque já sabemos que nós vamos encontrar esse tipo de qualidade gengival na grande maioria dos casos. Se nós trabalharmos com suturas adequadas, com retalhos sem tensão e com suturas também sem tensão, evitando as isquemias, então nós vamos conseguir esse tipo de situação na grande maioria dos casos de implantes zigomáticos, onde os tecidos estão estáveis aí e prevenindo qualquer tipo de problema peri-implantar. Mais uma vez os cortes tomográficos, onde nós observamos aqui no corte tomográfico número 1, que os dois implantes zigomáticos estão iniciando aí a sua trajetória por fora do seio maxilar. E só então, quando eles estão lá próximos à base do osso zigomático, é que eles começam a ter uma penetração mais interiorizada. E a região número 4 ali já mostrando
os dois implantes zigomáticos, os ápices dos implantes zigomáticos em contato com o osso zigomático. Radiografia panorâmica, onde nós observamos uma distância bastante segura da órbita, os implantes estão bem afastados da órbita, e aqui uma visão frontal, onde o nosso ponto de vista está afastado da órbita ainda, mas obviamente que são situações que requerem muita precisão no momento cirúrgico. Repetindo, nós trabalhamos sempre 2 cirurgiões operando esse caso, dois profissionais experientes, onde há que se ter uma visão adequada sobre o local de perfuração, porque nós estamos trabalhando com uma estrutura extremamente nobre, como é o caso da órbita. A prótese finalizada, independente do material que se vai realizar, porcelanas, acrílicos, nós temos que devolver uma estética adequada para o paciente. E nós temos então aqui alguns artigos, né? A literatura hoje ela é vasta de artigos científicos sobre implantes zigomáticos, e nós encontramos aí uma literatura onde nos diz de uma forma geral que a taxa de sucesso para os implantes zigomáticos ela é acima de 95%. Então é uma taxa altíssima, né? Uma taxa de sobrevivência dos implantes zigomáticos. Agora, também há que se ressaltar que existem complicações, existem os acidentes, existem publicações que se referem a essas situações, como é o caso desse primeiro artigo aqui, penetração intracerebral do implante zigomático. É uma situação até difícil de imaginar como isso foi possível, mas para vocês perceberem que existem as complicações, existem os acidentes, existem já publicações revelando perfurações de órbita, né, porque vocês perceberam pelas imagens que nós trabalhamos próximo a essa estrutura anatômica. Então aqui mostrando alguns casos onde nós temos a técnica exteriorizada e a qualidade gengival, a estabilidade gengival, independente se há esse osso cobrindo a rosca do implante ou não, que sempre foi, se ainda é a preocupação de quem não executa essa técnica. Mais uma vez, o antes e o pós-operatório, um ano após, mostrando a estabilidade dos tecidos gengivais, com 4 zigomáticos também mostrando a estabilidade dos tecidos, e uma vez que esses implantes estão apoiados sobre o rebordo, onde eles iniciam a sua transfixação por fora do seio maxilar, nós não temos a menor preocupação aí com problemas sinusais. Bom pessoal, então para finalizar, nós optamos pela técnica dos implantes zigomáticos, nós nos sentimos muito confortáveis em realizar essa técnica, mas eu gostaria de dizer que nós respeitamos muitos profissionais que não executam essa técnica, inclusive os profissionais que preferem realizar os enxertos ósseos, e nós acreditamos que isso é uma coisa saudável. Mentes divergentes é que fazem com que a ciência evolua. Então eu gostaria de dizer que particularmente a técnica, independente da técnica que nós escolhermos, nós sempre temos que estar aptos a resolver os problemas advindos dessas técnicas. Então esse é o meu recado para todos vocês. Vocês que se interessem pelos implantes zigomáticos, acredito que são técnicas que realmente oferecem muitas vantagens, tanto para o profissional como para o paciente. Mas são técnicas que exigem muita responsabilidade e ética por parte do profissional, exigem uma curva de aprendizado grande, exigem uma orientação, num primeiro momento, de um profissional que já é experiente na área, porque nós estamos realmente trabalhando com estruturas anatômicas muito importantes, uma delas é a órbita, e realmente nós temos que estar trabalhando de forma bastante segura quando nós trabalhamos de forma dessas regiões anatômicas. Então, a responsabilidade, eu acredito que seja a tônica principal de quem trabalha ou de quem pretende trabalhar com os implantes zigomáticos. O objetivo de todo o tratamento é realmente tirar o paciente de uma situação onde ele é um inválido oral e realmente reabilitar o sorriso e a função mastigatória do paciente, porque ele realmente, a satisfação dele é o nosso objetivo final. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão participando do CONAIM. Se vocês tiverem alguns questionamentos, vocês podem entrar em contato comigo, que eu vou ter o maior prazer em responder todas as questões. Muito obrigado a todos e continuem aí com o CONAIM. Tenham um ótimo congresso.